trazer agora ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Evedus, chegando aqui na nossa programação. Will, seja sempre muito bem-vindo, bom dia para você. Fala, Paula, prazer estar aqui, muito bom dia. Obrigada. Will, queria entender um pouquinho da sua visão em relação a esses dados do payroll de hoje. De olho muito nas repercussões aqui, a gente vê acho que um antagonismo muito grande em relação a algumas projeções, né, sobre se esses números trazem ou não, de fato, uma perspectiva de corte ou corte não, na verdade, né, de segurar realmente a taxa de juros pelo Fed já nesta reunião. Muitas casas apostam que ainda vai ser preciso subir juros. Eu queria entender um pouquinho da sua visão, como você viu exatamente esses dados. Paulo, eu dizer que eu não estou entendendo mais nada de economia, estou tentando... Poxa, eu achei que você fosse me ajudar. Coisa assim. Eu também não estou entendendo nada. Não. Cada um vê uma forma, né? E o mercado reage de uma forma que a gente fala, não estou entendendo. Tem alguém que comentou alguma vez a frase, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? O mercado, assim, as pessoas olham aquilo que elas querem ver, né? A gente teve um indicador que, de fato, ele foi positivo, né? Que foi o aumento de salários. Aumentou 0,3, esperava 0,4. 4,3 no ano, esperava 4,4. Então, um aumento de salários levemente abaixo daquilo que o mercado estava esperando, que aponta, obviamente, para o trabalhador ter menos renda e, consequentemente, menos poder de consumo e, consequentemente, isso ajuda a controlar a inflação. Sim, o crescimento de salários tem sido o subíndice, o subindicador mais acompanhado quando a gente vê a divulgação do payroll, tá? Ele talvez seja realmente o mais importante. Agora, não tem como você ignorar, né, que você teve uma criação de postos de trabalho muito maior do que estava sendo esperado, inclusive com uma aceleração nos últimos 3 meses, você viu um aumento de criação de postos de trabalho. Não tem como você ignorar que você teve revisão também dos números dos meses anteriores para cima, 50 mil postos de trabalho a mais no mês de março, enfim. Então, a economia americana está gerando mais postos de trabalho, ou seja, do que se imaginava. Tanto é verdade que os juros refletiram isso, né? Se você pegar nos diferentes vértices, os yields dos títulos do governo americano, todos eles subiram, normal, repercutindo o payroll forte. Agora, a Bolsa não deu a mínima para isso, né? Não conversou com esse aumento de juros que deveria ser ruim para as empresas de tecnologia, ou que poderia ser ruim para as empresas de tecnologia, enfim, está passando incólume, digamos assim, a Bolsa, e aí é isso que eu confesso que eu não entendo muito. Ô Will, tem uma dúvida aqui, muito bom dia para você, sempre um prazer falar contigo, inclusive parece Felipe, que foi ontem que a gente se falou, mas foi anteontem. Ô Will, Verdade. A gente tá dando uma olhada, né, ainda monitorando dados do payroll e tentando fazer uma comparação com os últimos dados, inclusive que a gente viu, tanto de ADP, JOLTS, pedido de seguro-desemprego. O payroll tem mostrado aí uma contratação, né, mas o desemprego acabou aumentando nos últimos dados aí que a gente viu. Isso acontece, na sua percepção, porque mais pessoas acabaram passando a procurar mais emprego para ganhar dinheiro no verão que está se aproximando, onde os serviços acabam tendo uma alta mais expressiva, tanto na contratação quanto na procura, né, pelos serviços, porque a gente vê as contratações e acaba não conseguindo entender, né, esse número subindo. O desemprego, né, aumentando, mais contratação, não pode, de repente, ser por conta de demissões, né? Como que você avalia essa diferença, né, de percepção nesses dados? Você teve 2 setores que eles diminuíram, ou seja, eles perderam mais postos de trabalho, né, do que criaram, que foi a indústria e o setor de tecnologia, por incrível que pareça, né, mas tem em linha com os layoffs que a gente tem visto, né, esses foram os únicos 2 setores, né.
E aí a gente tem visto de fato assim, que se alguém está em recessão nos Estados Unidos, né, muito fala em caminhar para recessão ou desaceleração, enfim, mas a indústria americana, de fato, essa sim, já está numa certa recessão, dá para dizer assim, né, criando menos postos de trabalho. A gente teve dados de PMI mais fracos, né, mostrando abaixo daquela linha de 50 que mostra contração da atividade. Agora, é bem verdade que assim, quando você pega o setor de lazer, continua construindo, continua contratando, perdão, foram quase 50 mil postos de trabalho só no setor de lazer. E você teve também especificamente um aumento forte ali na parte do setor de saúde e de assistência social, né, que não é tão ligado aí a verão. Tem que abrir no detalhe o que aconteceu, confesso que não sei, mas não é tão atrelado a necessariamente a ideia do verão, né, do summer que está começando aqui no hemisfério norte. E você também teve o setor de serviços contratando muito forte. E isso casa com aquilo que a gente tem visto até nos dados de inflação. O setor de serviços ainda está muito forte aqui nos Estados Unidos, né? E só reforçou aquele dado que a gente viu do PCI lá na semana passada, de uma inflação alta, de que o governo o Fed vai ter que aumentar os juros. A gente tem reunião dia 13 e 14. Eu acho que esse cenário ainda está super aberto. E a gente tem visto muita volatilidade nessas apostas de juros para daqui 2 semanas. O cenário ainda bem aberto e esse payroll só coloca mais gasolina aí nessa fogueira. Tirar uma dúvida aqui com você, tava eu e o Felipe agora há pouco falando um pouco sobre essa queda ali no que a gente estava vendo nos tesouros, né? A rentabilidade dos títulos, na verdade, caindo. Aí eu ainda brinquei que o Felipe, a notícia estava assim, eu ainda brinquei se era novela mexicana nos Estados Unidos, né? Após a novela da aprovação da aprovação da dívida, né? Do teto aí da dívida. E aí o Felipe argumentou, pode ser por conta desse payroll, mas eu vi, na verdade, olhando aqui por cima, que às 9h22 foi a primeira atualização ali de uma queda no Tesouro Direto, antes, inclusive 9h22 nosso aqui, antes da divulgação do payroll, que foi logo em seguida, 9h30 da manhã. Queria entender um pouquinho na sua visão, né, o que estaria, os dois fatores em si estariam trazendo aí para essa oscilação, para essa queda das Treasuries agora, ou você vê algo aí mais pontual em alguns desses, vamos dizer assim, desses argumentos, né? Foi realmente por conta dessa questão resolvida do título americano, da dívida americana. Eu tô com a palavra título na minha cabeça aqui. Eu acho que Felipe Nascimento aqui do meu lado já tá rindo. É que eu falei esse título 20 vezes em vez de falar dívida. É que ela tá com a cabeça no Corinthians, Will. Ah, tá bom. Nem vem, Felipe Nascimento. Eu quero que o Corinthians perca esse título. Eu vou perder telespectador aqui agora. Brincadeiras. Mas vamos lá, Will. Qual que é a sua visão sobre os impactos aí dessa queda do título da dívida? Vou me conter aqui com a palavra título. Não, o que a gente está vendo hoje, Paula, na verdade, sim, os yields dos títulos americanos estão subindo, refletindo esse payroll e esses indicadores econômicos dos Estados Unidos que têm vindo, em grande maioria, melhores do que estava sendo esperado, mostrando que essa desaceleração ela está devagar, a ideia relativizando a ideia de recessão e por aí vai. E aí quando os yields eles sobem, quer dizer que os preços dos títulos caem, né? Então, assim, basicamente o que a gente tem hoje é sendo colocado nos preços a expectativa de que possa ter mais aumento de juros. A questão do teto da dívida, ela impacta muito especificamente um universo bem pequeno ali de alguns títulos que a gente teve emissões mais recentes, com yields muito altos, porque você tinha aquele risco do calote, que ele é retirado, sai esse risco de calote, não existe mais, então chegou a gerar uma certa pressão no CDS americano, que é aquele título de proteção contra um calote, em emissões bem específicas ali de 3 meses, 1 mês, ou com vencimentos muito próximos agora de junho, né, porque você não sabia, se não aprovar o teto, não consegue pagar esses vencimentos aqui que vão vencer, sei lá, daqui 2, 3 semanas, enfim. Então, acho que foi bem, bem pontual. De fato, esse é um ponto positivo, né, que eu acabei não comentando aí, que ajudam a sustentar o mercado de ações hoje, ainda que é bem verdade que já tem impactado também no mercado ontem, né, porque já tinha passado no Congresso, que é onde você tinha mais dificuldade ontem, né, você teve toda a discussão ao longo do dia ontem, e aí à noite ainda passou no Senado, mas o Senado já tinha maioria democrata e já estava meio que dado que passaria, né, mas é um ponto relevante.
tira essa pressão, tira esse fantasma, né? E eu acho que agora o foco volta a ser cada vez mais economia e juros. Maravilha, Will. Muito obrigada, quero agradecer. Sempre um prazer falar contigo aqui. Sempre bem-vindo à nossa programação. Eu que agradeço, Paula, muito obrigado aí. E você não citou, né? Mas deve ter lido. Você que gosta de música, né? A Tina Turner, ela faleceu na semana passada, né? E aí na segunda-feira eu escrevi usando vários insertos das músicas dela para comentar um pouco sobre o que acontece aqui no mercado americano. Então, para quem gosta de Inclusive está no nosso portal já. Convido vocês a lerem lá no portal da BMC. Sempre muito bom, Will. Will, sou fã aí dos textos do William Castro Alves. Está lá no nosso portal, para quem não viu, fica o convite aqui, sempre trazendo aí as músicas e uma grande homenagem aí para Tina Turner. Obrigada, Will. Um beijo para você, ótima semana, até sexta-feira.